Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assine hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Bem-vindos ao Sofá do Parlamento. Estamos a chegar ao fim de um ano com eleições legislativas, depois de um caso que envolveu o Primeiro-Ministro e que acabou por reforçar a votação na AD. Já 2026 vai arrancar com umas presidenciais que podem ter uma segunda volta pela primeira vez em 40 anos. Hoje recebemos no Sofá do Parlamento o líder parlamentar do CDS, Paulo Núncio, um dos partidos que suporta este governo. Bem-vindo, Paulo Núncio. O arquivamento do caso Spinum Viva prolongou o prazo de validade deste governo? Em primeiro lugar, muito boa tarde e muito obrigado por esta entrevista de balanço do ano, que foi realmente um ano intenso, mas um ano muito positivo. Eu acho que o arquivamento é algo normal, que penso que a maioria dos portugueses estava à espera. Demonstra, por um lado, que o Primeiro-Ministro é um homem sério, é um homem digno de confiança e que, não obstante todas as insinuações que foram levantadas ao longo dos tempos, prestou todos os esclarecimentos, respondeu a todas as dúvidas e, no final, o Ministério Público, depois de ter feito uma investigação profunda, chegou à conclusão que não existe qualquer tipo de ilegalidade que possa ser apontada à conduta do Primeiro-Ministro. É um caso que fica definitivamente enterrado. Penso que sim, é bom para o Primeiro-Ministro, desde logo em primeiro lugar, é bom em segundo lugar para o Governo e é bom em terceiro lugar para o país. Eu acho que os portugueses já tinham dado a sua opinião nas últimas eleições, demonstrando que reforçaram a confiança no Primeiro-Ministro e no Governo da AD, e agora é a Justiça que fez o seu trabalho de uma forma totalmente independente, a concluir que, de facto, não há razão absolutamente nenhuma para haver um inquérito sobre esta matéria. Um dos temas que marcou este fim de ano e que vai marcar o arranque do próximo é a questão da Lei da Nacionalidade, que terá que ser reformulada depois da decisão do Tribunal Constitucional. Esta Constituição é um entrave à governação da AD, ou tem sido? A Constituição, enfim, tem a sua forma, tem a sua data. É uma matéria que tem que ser abordada durante esta legislatura, mas objetivamente eu acho que vai ser possível ter uma lei da nacionalidade mesmo com esta Constituição. Porque eu acho que, de facto, mesmo com esta Constituição é possível ter algo que o CDS vem a defender há muitos anos, que é uma lei da nacionalidade mais exigente e que obrigue a uma ligação mais próxima a Portugal e aos valores portugueses. E é importante dizer que o essencial da nacionalidade foi validado pelo Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional validou maiores exigências de prazo para a sua obtenção, no máximo de 10 anos. O Tribunal Constitucional validou a diferenciação entre lusófonos e europeus, validou requisitos novos de ligação efetiva a Portugal, a cultura, os valores nacionais, os valores constitucionais, mesmo os meios de subsistência e uma coisa também muito importante para nós, o Tribunal Constitucional validou a contagem do prazo apenas desde que se obtém a residência legal. E por isso eu acho que o cerne da lei foi validada pelo Tribunal Constitucional. E nós entendemos e sempre o dissemos, era fundamental termos uma lei da nacionalidade mais exigente, porque ser português, ser nacional de um país com 900 anos de história não pode ser apenas um ato burocrático, é um privilégio. E por isso esse privilégio tem que ser obtido de uma forma exigente e a atribuição mais valiosa que um Estado pode dar é precisamente a sua nacionalidade. E eu estou absolutamente convencido que com o trabalho que vai ter que ser feito ao nível parlamentar, será possível responder às questões que foram suscitadas pelo Tribunal Constitucional e termos uma lei da nacionalidade em breve. Sem que a Constituição seja um entrave. Outro dos temas que tem marcado estes meses é a questão da reforma laboral, depois da forma como o Governo tratou a greve geral e a UGT. Há margem para manter as negociações no próximo ano?
não só à margem, como elas já se reiniciaram, como sabe. Já houve uma reunião entre o Governo e a UGT. E eu, deixe-me dizer-lhe, é a opinião do CDS, esta é uma reforma laboral que é absolutamente fundamental para modernizar e flexibilizar as relações laborais em Portugal e para que o país possa crescer a 3% no final da legislatura. Muitas vezes as pessoas perguntam porque é que o Governo da AD decidiu ter a ambição de crescer a 3% na legislatura, crescer muito acima da média europeia, crescer mesmo acima dos países da coesão, dos países do leste com quem nós nos devemos comparar. Precisamente porque nós temos um conjunto de reformas, a reforma fiscal, a reforma do Estado, o combate à burocracia, mas também a reforma laboral, que são decisivas para se atingir este objetivo. Os jovens hoje em dia, ao contrário do que alguma esquerda diz, não procuram empregos permanentes, mas querem um mercado de trabalho mais dinâmico e que por isso ofereça salários mais elevados. E é isto que se pretende com esta reforma laboral, modernizar, flexibilizar a legislação laboral para que Portugal tenha um mercado laboral mais moderno, mais parecido com outros países da União Europeia e ao mesmo tempo tenha mais instrumentos para crescer economicamente. E há aspectos muito positivos desta reforma laboral e que muitas vezes não são referidos neste tipo de entrevistas ou neste tipo de debates. Olha, deixe-me dizer, por um lado, a regulamentação do teletrabalho híbrido permite ter maior segurança e maior previsibilidade nas relações laborais e, em particular, ao trabalhador. O alargamento da licença de parentalidade para 6 meses, 100% pagas, é muito importante. E, para além disso, a questão do banco de horas, que permite às empresas ajustarem as quebras e as oscilações de mercado, que muitas vezes acontecem, como fundamento para evitar despedimentos, designadamente despedimentos coletivos, porque havendo mais flexibilidade... Esse é precisamente um dos pontos polémicos, mas eu ia perguntar se o Governo, ao manter estas linhas mestras da reforma laboral que apresentou no anteprojeto, se não corre o risco de pôr fim à paz social? Penso que não, pelo contrário, repare, a paz social é algo sempre muito relativo. Eu costumo dizer, e disse-o no Parlamento, que costuma-se dizer que existem duas verdades, a morte e os impostos. Infelizmente, quando há um governo da AD, há uma terceira, que há sempre uma greve geral. E é estranho que assim seja. A greve geral coincide sempre, ou quase sempre, com governos que são liderados pela AD. Mas isso também tem um lado positivo. É sinal que este governo está a querer fazer reformas. Este governo tem um espírito reformista, tem um ímpeto reformista e não quer que tudo fique na mesma. Quer modernizar, quer flexibilizar, neste caso, as relações laborais e por isso estou convencido que, havendo disponibilidade do governo, evidentemente, desde logo para negociar com os parceiros sociais, o governo não apresentou esta reforma como um facto consumado, neste momento apresentou como um anteprojeto, está a ser discutido na concertação social com os sindicatos, com as confederações patronais. Esperemos que daí resulte um consenso relativo para que, quando o documento chegar ao Parlamento, já tenha esses contributos e depois, mais uma vez, abertura para discutir com os partidos da oposição, no sentido de termos uma reforma que, por um lado, reúna um consenso mínimo que seja, mas um consenso ao nível do Parlamento, mas por outro lado seja uma reforma que de facto faça a diferença, de facto ponha o país a andar para a frente e modernize as relações laborais entre empregadores e trabalhadores. Paulo Núncio recentemente criticou a RTP pela transmissão de uns desenhos animados que diz que impunham ideologia de género. Agora também o Ministro da Educação critica o canal público. Para a AD, a RTP está politicamente instrumentalizada? Não diria isso, diria, aliás, como sabe, hoje em dia a RTP não depende do governo, foi criado um regime, até no tempo de um outro governo da AD, que impede que haja uma intervenção direta do governo na RTP, e eu parto do pressuposto que isso também aconteceu em governos anteriores. Agora, isso não significa que a RTP não deva ser criticada sempre que, como televisão pública, passa programas que realmente indignam muitas famílias. Foi o que aconteceu no programa que eu referi no último debate quinzenal. E, de facto, aquele programa trata exclusivamente de propaganda, de ideologia de género.
que ofendeu e indignou muitas famílias portuguesas, porque entendemos que é um programa dirigido preferencialmente a crianças, a jovens de muita tenra idade, e que transmite um conjunto de mensagens e de narrativas que, para além de não estarem comprovadas cientificamente, é algo que nós entendemos que não deve ser passado a crianças daquela idade. E por isso entendemos apresentar um voto de protesto, que será aliás discutido na Assembleia, como forma de mostrar a nossa indignação por aquele tipo de programas que passaram na RTP àquela hora. Nós estamos aqui já a aproximar-nos do fim. Deixe-me ir às presidenciais, que já vão marcando e muito a atualidade. Luís Marques Mendes deve dar mais esclarecimentos sobre os clientes que teve enquanto consultor da Abreu Advogados. Olha, o que quero dizer é que o candidato Marques Mendes fez algo que nunca tinha sido feito numa campanha presidencial, que foi mostrar publicamente todos os clientes que teve da sua empresa pessoal ou da sua empresa familiar. Nunca tal tinha sido feito e o Dr. Marques Mendes teve a coragem de o fazer. E, aliás, desafiou os outros candidatos a fazê-lo. Que me recorde, mais nenhum o fez. Quanto aos clientes da Sociedade de Advogados, como sabe, existe um princípio fundamental no mundo da advocacia, que é a confidencialidade, que é o sigilo profissional. Como o Dr. Marques Mendes já teve a oportunidade de dizer por diversas vezes, isto não só uma questão legal, mas é também uma questão que tem a ver com os sócios da sociedade. O Dr. Marques Mendes não é sócio daquela sociedade não é do Dr. Marques Mendes e por isso é algo que terá que ser resolvido pela Sociedade de Advogados no respeito. Não há o risco lei. de que a campanha venha a ser em grande parte sobre quem foram os clientes de Marques Mendes? Não será, certamente, porque tal seria um absoluto contrassenso. O facto do candidato ter tido uma vida profissional quando saiu da política é algo absolutamente normal e saudável e não deve, de maneira nenhuma, ser motivo de concentração da campanha eleitoral. Deixe-me dizer que eu acho que isso é também sinal de desespero dos outros candidatos. Porque, lá ver, nestas eleições nós temos vários tipos de candidatos. Temos aqueles que vêm exclusivamente para marcar espaço partidário, os que querem disputar a segunda ou mesmo a terceira volta das eleições legislativas e aqueles que querem renascer para a política ou que querem aparecer na política pela primeira vez. O Dr. Marques Mendes é um candidato diferente de todos os outros candidatos. Tem mostrado conhecimento, tem mostrado experiência e tem-se afirmado sem sombras como candidato do sistema. Deixe-me só acelerar. O apoio a Marques Mendes foi um plano B depois da falta de comparência de Paulo Portas? De maneira nenhuma. O CDS foi muito claro sobre essa matéria. O nosso primeiro foco em 2025 eram as eleições autárquicas e só depois falaríamos das eleições presidenciais. E assim foi. E ainda bem que assim foi. As eleições autárquicas correram, como sabe, muito bem ao CDS. Consolidamos a nossa posição como quarto maior partido autárquico português, aumentámos presenças de câmaras e governamos sozinhos ou em coligação 61 câmaras municipais, incluindo as maiores cidades do país. E depois de terminado o ciclo autárquico, abrimos o capítulo das presidenciais. E decidimos apoiar institucionalmente o candidato Luís Marques Mendes e, como eu digo, ainda bem que o fizemos. Penso que é o candidato que tem o melhor perfil para exercer o cargo de Presidente da República, o mais alto magistrado da nação, e estou convencido que a campanha está a correr bem. O Dr. Luís Marques Mendes esteve muito bem em todos os debates e penso que tem sólidas hipóteses de ganhar estas eleições. E o CDS está satisfeito com o apoio. Vamos ao nosso último segmento, a defesa da honra. Cada palavra para que efeito? Para a defesa da honra, Sr. Presidente. E neste caso é mesmo sobre um assunto relacionado com a defesa da honra. Recentemente apresentou a queixa da deputada Mariana Mortágua por um gesto que fez no plenário. Não está a dar demasiada importância a um momento irónico da deputada do Bloco de Esquerda? Penso que não. Aquilo de ironia tem muito pouco. Foi um gesto grosseiro que não devia ser feito no Parlamento. Nós, por diversas vezes, já dissemos que muito antes
do Chega chegar ao Parlamento, já diversos deputados da extrema-esquerda, em particular o Bloco, tinham comportamentos absolutamente impróprios e grosseiros no Parlamento. Aquele gesto foi mais uma prova disso mesmo. Infelizmente, a deputada Mariana Mortágua saiu do Parlamento, saiu da função de deputada, sem pedir desculpa ao Parlamento, mas acima de tudo sem pedir desculpa aos portugueses. Infelizmente, enfim, os atos ficam com quem os pratica. Mas estando sentado onde está, não ouviu já coisas muito piores, por exemplo? É como lhe digo, não é possível, penso eu, não é possível chamar a atenção a deputados do lado da direita e depois não pedir e exigir exatamente o mesmo tratamento aos deputados da esquerda e em particular da extrema-esquerda. É uma questão de equidade. Paulo Dúcio, peço desculpa, mas chegamos mesmo ao limite do nosso tempo. Inaceitável. Chegamos ao limite do nosso tempo. Agradeço a disponibilidade para se juntar a nós e ao Sofá do Parlamento, que está de regresso na próxima semana. Obrigado. Muito obrigado.